Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Estamos mais uma vez reunidos, ainda que à distância, para estudar a carta de Tiago. Nós voltaremos às nossas programações do culto matutino de forma presencial a partir do dia 7 de novembro, portanto o primeiro domingo desse mês de novembro. Aqueles que estão acompanhando conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, e que estão longe, que não podem estar presentes no culto presencial, não perderão também a possibilidade de participar conosco. O culto também será transmitido como uma maneira de você não perder a participação na nossa programação, especialmente no nosso estudo que nós temos feito. Mas o nosso convite é para que você, família, que tem participado conosco nas redes sociais, se puder estar presente, venha então para estar conosco
domingo, dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã, nós retornamos às atividades então para esse estudo de Tiago no templo, e durante esse momento as nossas crianças, né, têm a sua tradicional escola dominical, né, bem como os adolescentes e jovens da nossa igreja. Será um tempo muito precioso e queremos contar com a sua presença aqui conosco, então, no próximo domingo, dia 7 de novembro. Algo que também nos alegra o coração nesse dia é porque hoje, 31 de outubro, estamos celebrando, né, os 504 anos da Reforma Protestante. E é claro que nesse dia da Reforma Protestante é sempre esse tempo de nos lembrarmos da nossa tradição enquanto igreja reformada, mas acima de tudo nos lembrarmos da essência que é viver a fé olhando para Jesus. Que Ele seja sempre, sempre o nosso centro, né? Aquilo que nós verdadeiramente confessamos como o nosso único e suficiente Salvador, é a razão de sermos salvos, é a razão de proclamarmos esse Evangelho da esperança. Hoje nós vamos estudar capítulo 4 de Tiago, os versos 1 a 3, são apenas 3 versículos, mas não é porque eles são apenas 3 versículos que não será um grande desafio para nós. Então nós vamos, antes de ler o texto, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, Deus bendito, pelo seu grande amor por nós, pela sua palavra desafiadora para o nosso coração, abençoadora para a nossa vida. Agora faz, ó Deus, que esse tempo seja tempo de renovo da nossa esperança, da nossa fé, da nossa alegria, da nossa certeza de que o nosso coração está guardado em Ti. E obrigado, Deus bendito, pela certeza de que em Cristo Jesus estamos seguros e estaremos sempre seguros no Seu grande amor por cada um de nós. Dá-nos nesse momento, pela ação do Teu Espírito Santo, que o nosso entendimento seja aberto para compreender a Tua palavra. É o que nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Leamos o texto, capítulo 4, verso 1 de Tiago. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Qual é o contexto, né, dessa outra pergunta retórica? Você já deve ter notado que quando Tiago começa um novo tema, ele começa com uma pergunta retórica. É uma pergunta que pretende fazer com que o leitor possa olhar para si mesmo e perceber, né, o impacto dessa pergunta e responder, né, interiormente, mas também se questionar o seu proceder, o seu modo de vida. Tiago é muito prático, então ele faz uma pergunta, as perguntas são muito contundentes, né? Então a pergunta é: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Lembremos-nos de que esse texto é um desenvolvimento, né, daquilo que nós já conversamos no domingo passado. Nós vimos que a sabedoria da terra produz todo tipo de maldade. Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca, ela não produz a paz, porque a paz é produzida pela verdadeira sabedoria que vem do alto, porque ela é semeada pelos pacificadores, gerando o fruto da justiça, o fruto da paz. Aqui não, aqui ele está voltando para aquele assunto da guerra, aquele assunto da contenda, do coração raivoso. E então ele pergunta: de onde procedem as brigas e guerras que entre vocês? A grande questão para os estudiosos como assim, né? Os cristãos das comunidades ali de Tiago, espalhadas, né, para as quais Tiago escreve, estavam em guerra, havia guerra entre os irmãos. Aqui se trata de um sentido metafórico, no sentido das contendas, das brigas interpessoais, ou ele está falando de guerra mesmo, de conflito armado, alguma coisa assim. Alguns estudiosos compreendem que aqui Tiago deve estar se referindo ao grupo dos judeus chamados zelotes, que eram os judeus que queriam expulsar o Império Romano da Palestina, da Judéia, né? Expulsar os romanos, especialmente de Jerusalém, para implementar um reino de Israel, para voltar o reinado de Israel sem a interferência do Império Romano.
Esse grupo armado, esse grupo que lutava, esse grupo que usava da espada para guerrear, para tentar expulsar os romanos, era chamado de zelotes, né? É uma palavra que refere inclusive àqueles que usam adagas, aqueles que são zelosos ao ponto de usar a adaga, usar uma arma para defender o que eles acreditam. Aqui, os zelotes podem ser o motivo pelo qual Tiago esteja dizendo para os cristãos que não é por meio da guerra e da briga que se vive a fé cristã. Veja só, possivelmente muitos desses zelotes haviam se convertido à fé cristã, muitos desses zelotes agora eram cristãos, e pode ser que havia ainda no coração deles esse entendimento de continuar fazendo guerra, de ainda continuar usando a espada para lutar contra o Império Romano, ou mesmo esse sentimento, né, bélico, esse sentimento de guerra contra os próprios irmãos que pensavam diferentes nas comunidades. Então, aqui, Tiago está nos apontando de onde é que vêm essas guerras e brigas, de onde é que vêm essas contendas que há entre vocês cristãos ou que há no coração dos cristãos. Lembremos que Tiago está escrevendo para a igreja. Portanto, essa pergunta não é para o pagão, não é? A pergunta não é para o não cristão. Essa pergunta é para você e para mim. De onde é que vêm as guerras que nós fazemos, as brigas nas quais nos envolvemos? E ele diz: senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Interessante nós notarmos que essa expressão aqui, senão dos prazeres, literalmente é dos desejos. Em grego é ekton edenon. Essa palavra edenon é a origem de hedonismo, que é o conceito do prazer pelo prazer. E está dizendo que esses prazeres que são procurados com intenso desejo, se nós pudéssemos traduzir esse versículo, né, essa parte do versículo, seria assim: da onde vêm essas brigas e contendas entre vocês? Elas vêm dos prazeres procurados com intenso desejo, dos prazeres procurados com intensa paixão. William Barclay, quando comenta esse texto, diz assim: a obediência à vontade de Deus aproxima os homens entre si, porque a vontade divina é que os homens se amem e se sirvam uns aos outros. Mas ao obedecer às cobiças dos prazeres, os indivíduos se apartam uns dos outros, já que o prazer os conduz a sangrentas rivalidades, a competências e a luta pelas mesmas coisas. Obedecer à vontade de Deus é ser essencialmente generoso. Pelo contrário, servir à vontade dos prazeres é ser essencialmente egoísta. Obedecer à vontade de Deus é ser essencialmente generoso. Pelo contrário, servir à vontade dos prazeres é ser essencialmente egoísta. Verso 2: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque nada pedem. Quero que você note as expressões que aparecem no texto. Cobiçam, matam, sentem inveja, brigam e fazem guerras. Esse coração, então, cujo prazer, pelo prazer, cujo coração é envolvido pelas paixões egoístas, esse coração que está sempre e permanentemente correndo atrás da sua própria satisfação. E não importa o outro, não importa as pessoas que estão à volta, elas querem a satisfação do desejo do coração. Elas querem, acima de tudo, serem absolutamente felizes, e para isso elas podem fazer qualquer tipo de coisa, porque o que define a sua vida, o que define a sua existência é simplesmente se agradar, é simplesmente se auto-agradar, né? É de que todo mundo possa servi-lo, que toda a sua volta possa agradá-lo. E se ao contrário acontecer, então precisa ser eliminado a cobiça, o homicídio, a inveja, a briga, a guerra. Tiago está dizendo que essa cobiça, esse desejo desenfreado, ele leva esse ser humano a fazer toda sorte de crueldade, de maldade, né? De matar, né? Inclusive, e de fazer as guerras, inclusive.
E é interessante que William Barclay, ao comentar esse texto, diz assim: os passos nesse processo são muito simples e muito terríveis. O homem deseja algo, esse algo começa a dominar seus pensamentos, e assim se encontra pensando involuntariamente nisso enquanto está acordado e sonhando com isso enquanto dorme. Nasce assim o que foi acertadamente chamado uma paixão dominante. Para facilitar, inclusive, a nossa compreensão do que esse versículo está dizendo, eu queria que você notasse esse slide que está aparecendo aí na sua tela. No Evangelho de Marcos, uma das razões que o evangelista apresenta para a decisão dos principais sacerdotes para entregar Jesus a Pilatos é atribuída à inveja, Marcos 15:10. Em Atos, Lucas relata que a perseguição à igreja foi incitada por conta de ciúmes, Atos 15, 5, 17, 13, 45, Filipenses 3, 6. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Atos 5, 17 e 18. Em Atos 13, 45, os judeus também combatem o ministério de Paulo por conta da inveja. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Eu fiz questão de colocar esse texto para que nós pudéssemos não apenas ouvir, mas ler, como não apenas Jesus foi perseguido pela inveja dos saduceus e dos líderes religiosos, como também a inveja moveu toda a perseguição à igreja, conforme é narrado em Atos dos Apóstolos, comprovando aquilo que Tiago quer nos mostrar, a raiz da inveja, a raiz dessa cobiça, desse ódio, dessa perseguição, dessa morte, dessa guerra. Ao final do versículo 2, Tiago diz, que nada recebem porque não pedem. Veja que o resultado final de todo esse movimento, da cobiça, que matam, sentem inveja, mas ele vai dizer, nada têm, nada podem obter, não recebem nada. O que Tiago quer dizer desse movimento de uma busca incessante, apaixonada, desequilibrada, mas que o resultado é nada. Não é que está dizendo que esse que deseja não consegue alcançar o que deseja, mas ele não se satisfaz com aquilo. Ele está sempre em busca de algo mais para poder matar a fome de vida, a fome de alegria, a fome do seu desejo que nunca tem fim. Que ele sempre diz, agora sim, agora eu tô satisfeito, e depois ele começa a ver novamente no tédio, desse sentimento de que nada satisfaz. Veja que esse coração, portanto, cheio de maldade, esse coração longe de Deus, esse coração que está cheio de prazer, que pensa só em si mesmo, que é tomado pelo hedonismo, que é o prazer pelo prazer, ele não consegue jamais sair desse ciclo vicioso de sempre desejar e sempre se frustrar. É sempre correr atrás, mas nada ter. É sempre correr atrás, mas nada alcançar. É sempre correr atrás e nada receber. A expressão final, nada recebem porque não pedem, é uma expressão que tem a ver com a oração. Agora, a oração pode habitar nesse espaço da autonomia e do hedonismo? Será que aquele que está envolto na sua autonomia, que tudo ele faz em prol de si mesmo, para agradar a si mesmo, e desse hedonismo que quer o prazer pelo prazer e não sai desse ciclo do prazer pelo prazer, será que a oração pode habitar nesse coração? Bom, a gente precisa parar e perguntar o que é oração. Todos os religiosos oram. Na verdade, não é preciso nem ser religioso para orar. A oração está muito no coração desse ser humano que em alguns momentos precisa acreditar, precisa falar, precisa transcender, e aí precisa procurar alguma divindade que possa de alguma maneira atender a sua vontade, ou que possa de alguma maneira atender o seu querer. Veja que Tiago está querendo nos mostrar que nesse ciclo vicioso não há uma oração verdadeira, porque na verdade esse homem hedonista, esse homem autônomo, esse homem egoísta, esse que procura a guerra, esse que procura o prazer, esse que é envolto na inveja, na cobiça, ele está longe de Deus.
ele não consegue pedir. Agora, o que é oração de acordo com o ensino de Jesus? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Jesus nos evangelhos, o que é oração, né? A oração, por óbvio, não é uma barganha, não é uma maneira de nós negociarmos com Deus, também não é uma maneira de nós buscarmos a satisfação dos nossos prazeres. E é exatamente isso que Tiago vai dizer no versículo 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Então Tiago diz que a oração não é atendida. Esse desejo do coração, do que tem cobiça, daquele que tem inveja, daquele que faz de tudo para alcançar os seus projetos e esquece do outro, que é capaz de fazer guerra para alcançar os seus intentos. Será que pode haver oração verdadeira nesse coração? E por que essa oração não é atendida, diz Tiago? Ele diz, porque pedimos mal. Aqui literalmente é que se pede com uma intenção má, com uma má intenção. Será que ele está pensando naquele que quer fazer guerra e pede para Deus abençoar? Naquele que quer o mal para o outro e pede para Deus fazer o mal para o outro? Daquele que pede diante de Deus a maldição do outro? Daquele que é capaz de usar a oração para prejudicar alguém, como se Deus estivesse à mercê da sua vontade para fazer o mal para o outro? Talvez Tiago esteja exatamente combatendo esse sentimento religioso que quer fazer de Deus uma justificativa para a sua guerra, Deus uma justificativa para a sua rebeldia, Deus uma justificativa para o seu desejo desenfreado de poder, o seu desejo desenfreado de se autossatisfazer. Deus acaba sendo, então, de acordo com o que Tiago quer nos mostrar, aquele que é o justificador de tudo que é ruim, né? Ele ora para satisfazer o seu prazer, para satisfazer a sua vontade. Ele pede com uma má intenção. O Fritz Grinsing comentou assim: no fundo, não se interessa pessoalmente por Deus e pelo que agrada a Deus. Quando ora a Deus, espera que ele seja mero fornecedor dos meios com que possa se afirmar e reforçar sua posição. Deus somente deve prover os auxílios para a felicidade, o conforto, o prazer e a edificação do pedestal da autoexaltação dessa pessoa. Alguém pode até mesmo pedir pelos dons do Espírito, em grego carismata, pelos mais notáveis, com a intenção de se sobressair com eles, de exibi-los como distintivo de sua devoção singular. Também a intenção de celebrar vitórias nesse campo significaria consumir em seus prazeres o que foi pedido. Contudo, Deus não aceita esse papel de fornecedor. Em vão se aguarda o entendimento de tais pedidos. Por esse motivo, uma oração altamente efusiva não obtém resposta. Por isso, eventualmente, uma pessoa torna-se receptiva para dons enganosos, os pseudo-carismata, moeda falsa, que procede de outra casa de moeda, de outro remetente. Interessante como Fritz Grinsey nos aponta como esse religioso é capaz de orar pedindo a Deus para fazer a maldade, fazer o mal, né? E ele aponta para um ingrediente muito interessante, que inclusive alguns há que pedem a Deus os dons para se colocarem como superiores aos outros, para manipularem os outros, para exercer a capacidade de domínio sobre os outros. E o Fritz diz, olha, possivelmente a fonte seja outra, seja uma outra casa da moeda, porque Deus não se sujeita a esse tipo de ser fornecedor desse tipo de coisa. Deus não se sujeita às manipulações desse religioso que tem maldade no coração, ele está pervertido nas suas intenções, ele está pervertido no seu propósito, seu coração está corrompido, ele está cheio de inveja, ele está cheio de guerra, a guerra do domínio do outro, da manipulação do outro, de satisfazer o seu próprio prazer, a sua própria vontade. E ele se utiliza de Deus, ele se utiliza da religião para fazer isso. E Tiago está sendo extremamente crítico nesse texto e falando para os irmãos em Cristo. Talvez porque Tiago percebesse já naquelas comunidades cristãs lá do século, do primeiro século, né, do ano 60, 70, como alguns estudiosos vão
vão afirmar que Tiago, o tempo em que Tiago escreveu essa carta, que o cristianismo já tinha em várias igrejas, pessoas que utilizavam-se da sua posição e se utilizavam do próprio fato de serem mais ligadas a Deus, conhecerem mais a Deus, para exatamente fazerem aquilo que era o contrário da vontade de Deus. E é claro que essa palavra de Tiago continua sendo forte e extremamente importante para os nossos dias, para a realidade que nós vivemos, para o cristianismo em todos os tempos e de maneira especial para o nosso tempo. Eu queria voltar para o primeiro versículo e ler com você os primeiros versículos desse texto, para que nós possamos perceber a profundidade que esse texto tem e o desafio que ele tem para a nossa vida. Depois nós conversarmos um pouco sobre cada um dos versículos, né? Eu quero convidar você para fazermos uma nova leitura do texto. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque nada não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Vamos agora pensar no que esse texto tem para a nossa vida? Primeiro, Tiago aponta uma anatomia da maldade, mostrando que os desejos do coração corrompido do ser humano são a causa das contendas, guerras. Tiago nos exorta a refletir quais são os desejos que movem a nossa vida. É impossível não lermos esse texto e não olharmos para a nossa própria vida e percebermos e nos perguntarmos, como propõe Tiago, quais os desejos que movem a nossa história, quais os desejos que movem a nossa vida, quais os desejos que nos impulsionam. Se nós pararmos para pensar na nossa própria experiência, vamos perceber que são os desejos, muito daquilo que nos faz nos mover na vida, né? Ou caminhar, ou sonhar, planejar. Os nossos desejos definem não apenas quem somos, mas também qual rumo nós tomamos, quais decisões nós tomamos, por que e quais situações nós confrontamos, quais situações nós almejamos, por que trabalhamos e para que ganhamos o nosso dinheiro. Os desejos movem muito da nossa vida, mas nem sempre são tão fácil, não é tão fácil de discernir, de percebermos, né? Quais são esses desejos que nos movem. É como se eles ficassem num terreno invisível, num lugar que nós não tivéssemos muita capacidade de discernir, mas eles acabam movendo muito do que nós somos e muito daquilo que nós corremos atrás. E é exatamente isso que Tiago quer nos apontar. São esses desejos do coração que promovem muito das questões mais difíceis pelas quais nós passamos, das guerras que nós enfrentamos, das guerras que nós provocamos, dos conflitos que nós fazemos, das situações de correr e nada ter, de buscar e não alcançar, de sempre concluir que nada tenho, nada possuo, nada consigo, no sentido de que toda busca acaba em frustração, toda cisterna que se fura, né, que se busca água, não encontra água. É muito esforço sem encontro, é muita busca sem achar. E é isso que Tiago quer nos alertar. E é fundamental que a gente perceba isso, porque isso está na raiz daquilo que Jesus Cristo tem para nos oferecer, que é vida em abundância, que é um coração não tomado por esse desejo voltado para si mesmo, que nunca se satisfaz, mas é a vida em que se encontra com Jesus Cristo e faz com que Cristo seja a nossa razão de ser, a nossa razão de viver, o nosso pão, né? a nossa água da vida, aquele que é a nossa esperança, porque Ele nos salvou para caminharmos em verdadeira esperança. Em segundo lugar, os desejos corrompidos também influenciam diretamente a nossa compreensão de Deus e o comportamento religioso. Calvino escreveu que se não encontramos o Deus verdadeiro, fazemos a nossa imagem e
semelhança. O que Tiago quer nos alertar é sobre esse coração corrompido pelo pecado, pela maldade, pela inveja, pela cobiça, pelo desejo, como ele começa a conceber a Deus e como ele passa até a utilizar, né, de Deus para satisfazer seus próprios desejos corrompidos. Isso influencia, por óbvio, a prática religiosa. Esse religioso vai viver igualmente, né, uma religiosidade completamente corrompida pela maldade, pela injustiça, pela violência, pela satisfação daquilo que ele quer. Né? Deus se torna simplesmente um fornecedor, alguém que vai justificar, legitimar o seu comportamento, às vezes até violento, às vezes até injusto em todos os sentidos. Não é possível nós lemos esse texto de Tiago e não olharmos para o nosso coração para perceber se também, né, não corremos o risco de começarmos a projetar em Deus a corrupção do nosso coração, o nosso engano. E assim como diz Calvino, começarmos a fazer de Deus apenas a imagem e semelhança de nós mesmos. Nós não nos sujeitamos à vontade de Deus, né? Nós não nos sujeitamos ao que Deus quer. Nós nos usamos de Deus para justificar o que fazemos. E por último, a nossa oração revela a nossa teologia, a nossa compreensão de quem Deus é, transparece claramente no conteúdo de nossa oração. Precisamos de uma conversão do coração para aprender a orar. Como nós oramos revela claramente como nós cremos e o Deus em quem nós cremos. E é isso que Tiago nos fala nesse texto. Daquele que está com o coração corrompido, acaba projetando em Deus a corrupção do seu próprio coração e torna Deus um legitimador da sua guerra, da sua violência. Eu penso que nós precisamos olhar para esse texto e olhar para a nossa própria vida e pedir ao Senhor que, pela ação do seu Espírito Santo, nos traga essa conversão do nosso coração, para que possamos aprender a orar. E assim, a nossa oração seja a expressão da nossa confiança em Deus, a nossa entrega confiante de que nós não queremos sujeitar a Deus a nossa vontade e nem jamais olhar para Deus como um fornecedor ou legitimador de qualquer das nossas maldades, das nossas perversões. Pelo contrário, nós queremos nos sujeitar à vontade desse Deus que é poderoso, gracioso, amoroso, que nos abençoa de tal maneira que a nossa vida se transforma todo dia numa expressão clara daquilo que nós cremos, do Deus em que nós cremos, o Deus de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. O chamado de Tiago para você e para mim é um chamado desafiador, porque Tiago está olhando para o nosso coração e dizendo, para o seu e para o meu, qual é o desejo que nos move e o que esse desejo que nos move nos faz compreender Deus. O que essa nossa compreensão sobre Deus nos faz viver nesse mundo, como nos faz orar e como nos faz testemunhar dessa presença de Deus no mundo que nós vivemos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te louvamos por esse momento, por essa palavra tão desafiadora, nesse domingo da reforma. Ó Deus, esse texto nos chama à reforma, nos chama a olhar para o nosso coração e perceber o quanto precisamos do milagre da sua graça, que nos faz voltar para o Senhor e compreender a nossa necessidade de nos submetermos ao teu querer e não permitir que o nosso coração, cheio de maldade, possa também ser um produzidor, um produtor de toda maldade, de toda inveja, de toda cobiça, de tudo aquilo que é mal. Pelo contrário, que nós possamos aprender aqui, como Tiago nos ensina, o caminho da verdadeira oração. Para a glória de Jesus nós oramos assim, Senhor, nessa manhã, hoje e sempre. Amém.